Olá, seja bem-vindo à quarta aula da disciplina Cálculo Numérico. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e o assunto de hoje é a interpolação. Vários momentos, tanto na educação básica quanto no curso de matemática, você estudou as funções e especificadamente as funções polinomiais. E como que você trabalhou com as funções? Você tinha a lei de formação das funções, você atribuía valores para x, depois calculava a imagem desses valores, obtendo y, e realizava então o esboço do gráfico. Analisava onde a função é crescente, onde a função é decrescente, onde ela tem concavidade para cima, onde ela tem concavidade para baixo, e fazia todo um estudo do comportamento do fenômeno que estava sendo representado pela função com base nesse esboço. Mas, e se eu não tenho a lei de formação da função? Como que eu posso proceder? Será que, tendo o conjunto de pontos, eu consigo pensar e realizar inferências sobre esse fenômeno que eu estou investigando? É hoje o que nós vamos aprender, nós iremos aprender ao longo dessa teleaula com o conceito de interpolação. Vamos então ao quadro com convite ao estudo. Tendo um conjunto de pares ordenados, cuja função ou ela é desconhecida ou ela é muito complexa. Ou seja, os objetos matemáticos associados à lei de formação são complexos, são trigonométricos, apresentam uma complexidade que nós, às vezes, não é interessante para a situação em estudo. Então, ao interpolar, você determina uma função mais simples, que se aproxima da função original, e também determina pares ordenados não existentes nesse conjunto. Por outro lado, esse processo não é isento do erro, sendo necessário estudá-los e observar o impacto dos erros do erro da interpolação no estudo em questão. Então, em linhas gerais, o processo de interpolação tem a função do quê? De facilitar o trabalho e a tomada de decisão que o matemático faz frente à resolução dos problemas, ok? Vamos então dar início à nossa quarta teleaula. Olá, seja bem-vindo! Estamos começando a unidade 3 de Cálculo Numérico. A partir de agora, nós vamos falar sobre interpolação. Você sabe o que é isso? A interpolação é uma técnica numérica que tem por objetivo obter uma função polinomial, cujo gráfico passe por pontos pré-determinados. Quando nós não temos o conhecimento dessa função e queremos calcular um valor desconhecido, aplicamos a interpolação. Ou seja, nós não estamos procurando uma informação sem ter nenhuma base. É como se estivéssemos de olhos vendados, mas tivéssemos a ajuda do som ou da luz para encontrar alguma coisa. A interpolação nos ajuda a chegar mais perto do que desejamos descobrir, entendeu? Tendo um conjunto de pares ordenados cuja função é desconhecida ou muito complexa, você determina uma função mais simples, mais próxima, e determina também pares ordenados não existentes neste conjunto. Para isso, nós vamos estudar mais de um método de interpolação. Essa é uma técnica muito utilizada em áreas diversas, como as ciências exatas, tecnológicas, econômicas e financeiras. Nessa unidade, nós vamos aprender a realizar a interpolação por meio da resolução de um sistema linear. Realizar a interpolação usando o polinômio interpolador de Lagrange. Fazer a interpolação usando o polinômio interpolador de Newton. E também a calcular o erro devido a interpolações feitas com o polinômio interpolador de Newton. Antes de continuar, acho que seria legal você ver alguma aplicação prática da técnica de interpolação, né? Dá uma olhadinha nisso. Interpolação é uma técnica bastante utilizada em diversas áreas para construir uma função a partir de dados já conhecidos. A aplicação da interpolação pode ser feita por meio da computação gráfica. A ideia da interpolação é você partindo de dados que você já tem de uma tabela que diz, olha,
para esse valor eu tenho que ter essa inclinação, essa posição, completar a tabela nos pontos intermediários, entre um ponto e outro que você já tinha. Esse completamento é feito criando-se uma nova fórmula matemática que passa pelos pontos originais e que pode ser facilmente calculada no computador depois, permitindo que você avalie alguma coisa que lembra aquela tabela, que passa pela tabela de maneira natural. Na computação gráfica em 3D, por exemplo, a interpolação é usada para modelar desde os mais simples até os mais complexos objetos. Fernando, modelador de 3D, exemplifica através da criação desse vaso. Eu começo a desenhar o vaso através de linhas e crio um perfil dela. Para fazer um vaso redondo como esse, eu utilizei, por exemplo, 4 pontos com muitas interseções. Toda essa parte arredondada que está entre esses dois nós é uma interpolação, que pode ter mais segmentos ou menos segmentos, dependendo da quantidade de interpolação que eu coloco. Sem a interpolação, o vaso ficaria totalmente quadrado. Isso significa que quanto mais interpolações no objeto, mais bem acabada fica a imagem, deixando bem próxima do real, sendo possível ainda mudar a forma do objeto, reposicionando os pontos de interpolação. Eu modifico um ponto de lugar, o programa já calcula tudo de novo e já vê qual seria a interação entre os dois pontos, modificando os lugares. Com isso ele está fazendo o quê? Ele está forçando a curva a passar por esse novo ponto. Então, o que a interpolação faz? Ela descobre uma fórmula matemática que descreve essa curva e, através dessa fórmula, o computador é capaz de calcular todos os pontos intermediários que estão lá e apresentá-los para a gente. A partir de dados inseridos no projeto, a interpolação possibilita a projeção do objeto por completo. No nosso caso, um vaso. Ela transforma aquela forma, né, do vaso em uma fórmula matemática que o computador é capaz de calcular. Tá vendo? Com o uso da interpolação, nos aproximamos muito de obter a informação que desejamos. É comum que a gente se depare com problemas que apresentem funções como essa que estamos vendo na tela. Ok, a função nós já conhecemos. Podemos, então, esboçar seus gráficos definindo valores para sua variável independente, ou seja, x, e obtendo valores de f de x, a variável dependente ou de predição. Mas, em cálculo numérico, a situação é inversa. Temos os valores dos pares ordenados, ou seja, x e f de x. Mas desconhecemos a função que explica essa distribuição gráfica. Aí está a utilidade do aprendizado que estamos iniciando. A melhor maneira para que você entre de cabeça nos polinômios interpoladores é testar suas possibilidades práticas. Para isso, você vai contar com a situação da realidade profissional da unidade. Nela, vamos conhecer uma empresa de sucata de ferro, um material que é muito utilizado nas fundições. Ela mantém uma tabela de valores de comercialização como essa aqui ao lado. Uma fundição solicita um orçamento para a compra de 7,45 toneladas de sucata de ferro. Para atender essa solicitação, são chamados 4 vendedores. 3 deles irão apresentar o orçamento. Um usando o polinômio interpolador, outro usando a forma de Lagrange e o terceiro já a forma de Newton. Já o quarto vai verificar o erro na interpolação feita pela forma de Newton. Acho que já deu para imaginar que nas SPs da unidade você vai verificar cada uma dessas soluções, né? Então não perca tempo. Corra para ler seu livro didático e acesse também as webaulas e realize os exercícios no seu ambiente virtual. E claro, faça as pré- e pós-aulas de cada sessão. Já eu fico por aqui. Nos encontramos no fim da unidade. Até a próxima! Então, o vídeo que você acabou de assistir diz respeito à situação geradora de aprendizagem que está no seu livro e que também já está disponibilizado no fórum a solução detalhada dessa situação. Hoje você irá conhecer uma nova situação geradora de aprendizagem, onde que os conceitos que estão no seu livro serão também retomados e aplicados. Mas antes disso é importante conhecer os conhecimentos prévios, que são conhecimentos necessários para a aplicação dos conteúdos da aula de hoje, ok? Vamos ao quadro. Então, o primeiro conteúdo que temos é a matemática básica, com as operações fundamentais de adição, subtração, multiplicação e divisão. Também temos uma atenção especial para os produtos notáveis, operações de multiplicação, divisão, adição e subtração de polinômios. E também a resolução de sistemas lineares por
substituição, matrizes, propriedades e operações. Cabe lembrar que esses são conhecimentos da educação básica e são conhecimentos que você deve estudar. Se você tem alguma dificuldade, é interessante que você recorra, né, a algum desses conhecimentos e faça, né, uma organização dos seus estudos. Então, a situação geradora de aprendizagem que nós iremos abordar nessa teleaula é a seguinte. Quando determinamos a relação quilômetros rodado por litro de combustível, em diversos contextos, percebemos que nas rodovias conseguimos andar um espaço maior com o mesmo litro de combustível do que nas cidades. Ou seja, nas rodovias, o mesmo litro de combustível faz uma quilometragem maior do que nas cidades. A razão denominada por economia de um carro, usada por quilômetro por litro, é determinada em função da velocidade do veículo. A seguinte tabela apresenta uma série de observações que você coletou ao dirigir seu veículo, em que se pôde associar a economia do carro com a velocidade. Então, nós já estamos partindo agora a primeira hipótese da situação problema. O que leva o carro a andar mais quilômetros com o mesmo litro na rodovia do que nas cidades está relacionado à sua velocidade. Ok? E com isso, então, nós temos a seguinte tabela. Com a velocidade de 40 km por hora, 1 litro de combustível rodou 9,2 km. 64 km por hora rodou 10 km, 1 litro rodou 10 km. 88 km por hora, com o mesmo litro rodou 10,7 km. Você está se programando para uma longa viagem. Uma viagem de 450 quilômetros, em média, e pretende estimar a quantidade de combustível que irá utilizar. Considerando que a velocidade média de todo o percurso seja de 95 quilômetros por hora. Valendo-se da interpolação polinomial, que é o assunto da aula de hoje, estime o valor médio de combustível em litros que será gasto nessa viagem. Para encontrar um resultado satisfatório, você deve obter o polinômio interpolador por meio de: primeira SP, sistemas lineares; segunda SP, o método de Lagrange; e terceira SP, o método de Newton. Por fim, estude o erro no processo de interpolação por meio do método de Newton, que seria então a quarta SP. Não se esqueça de arredondar na quinta casa decimal pelo simétrico. Então, esse é o critério de arredondamento dos valores que você irá encontrar ao longo da unidade, ok? Então, com essas informações, damos início à resolução da primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Na primeira situação problema, iremos utilizar o método que eu considero sendo o mais elementar, só que o mais eficaz quando se tem por objetivo interpolar dois pontos por meio da função polinomial do primeiro grau, que é por meio da resolução de sistemas lineares. Vamos ao quadro? Então, no quadro temos a tabela que informa
A mesma relação construída pela velocidade e pela economia do carro. Devemos encontrar um polinômio que interpole esses valores por meio da resolução de sistemas lineares. Com o auxílio desse polinômio, estimar a quantidade de combustível utilizado para rodar os 45 quilômetros, lembrando que a velocidade média de todo o processo é de 95 quilômetros por hora. Então, inicialmente, nós vamos pensar como que estruturamos esse polinômio. Então, dado n mais 1 pontos ordenados, ou seja, eu tenho pontos ordenados. Então, a minha partida são desses pontos. E sempre eu tenho uma quantidade n mais 1 de pontos. Então, x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, x4, f de x4, até chegar no último, xn, f de xn. O método que será estudado consiste em determinar um polinômio de grau menor ou igual a n. Isso é muito importante. Eu tenho um conjunto de pontos n mais 1 e o grau do polinômio que eu vou obter ele é menor ou igual a n. O que isso denota? Que sempre o grau do maior grau do polinômio que eu vou obter, que vai interpolar os pontos, é uma unidade a menos da quantidade de pontos que eu possuo. Então, se eu quero trabalhar com um polinômio de grau 1, que é no caso de uma função polinomial do primeiro grau, eu preciso no mínimo ter 2 pontos. De grau 2, eu preciso no mínimo ter 3 pontos. E assim sucessivamente. Então, com base nos pontos conhecidos, o polinômio interpolador tem a seguinte forma. Px igual a 0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x ao quadrado, mais a3 vezes x ao cubo, mais a4 vezes x à quarta, até chegar no último termo, que é a n, que multiplica x elevado a n. E ele é obtido por meio da solução do seguinte sistema linear. Destaca-se que p de x é uma aproximação que se realiza de f de x. Ou seja, nós não estamos obtendo f de x. Nós estamos obtendo uma aproximação a f de x possibilitada por p de x. A função desconhecida ou que apresenta uma maior complexidade. Temos, então, o sistema linear. Esse sistema linear, o conjunto, dado aqui pelo conjunto dessas equações, que se define, então, o conjunto, se define, então, o sistema linear. Então, na primeira linha, nós temos, no caso, A0, A1, A2, até a n como sendo as nossas incógnitas. Lembrando que x0 e sua imagem nós já obtemos do ponto coletado. Na resolução vai ficar claro sobre como distribuir esses valores. Note que é em função do número de pontos conhecidos que vamos determinar o grau do polinômio interpolador. Essa relação, novamente, é importante frisar. Se eu tenho por interesse obter um polinômio de grau 5, eu vou precisar, no mínimo, de 6 pontos para obter esse polinômio, ok? Para resolver o sistema, pode-se utilizar vários métodos, e sendo o pivoteamento um dos métodos mais utilizados. Só que lembrando que o pivoteamento ele é o método direto, né? Ok? Mas você também pode implementar os métodos numéricos que foram vistos na aula anterior, Gauss-Seidel ou Gauss-Jacobi. Então, vai ser dependente do quê? A escolha desse método, da complexidade do sistema. Se é um sistema 3x3, 4x4, 5x5, já se torna inviável, por exemplo, o uso da substituição. Mas se é um sistema como o que nós vamos realizar agora, 2x2, a substituição acaba sendo o método que eu vejo mais adequado. Vamos então agora ao quadro, iniciar a resolução. Então, no primeiro momento, nós podemos organizar as informações na tabela com a seguinte dispersão. Então, nós temos 3 pontos e esses 3 pontos dados, nós conseguimos associar 40.
Então, temos um ponto A formado por 49,2, um ponto B formado por 64,10 e um outro ponto formado por 88,10,7. Lembrando que aqui temos x e aqui temos f de x ou y, ok? Depende da maneira como você está trabalhando. Nós fazemos a associação de f de x igual a y pensando na hora de elaborar o gráfico associado à função. Então, eu vou pôr esses pontos, primeiro no gráfico, para que você possa observar o quê? A maneira como esses pontos estão dispostos, e você pode perceber que os pontos apresentam um alinhamento, ok? Os 3 pontos, quando eles são plotados no gráfico, na dispersão xy, você pode perceber que há um alinhamento desses pontos. E esse alinhamento já possibilita a construção de uma primeira hipótese, de que uma função polinomial do primeiro grau interpola com qualidade esses pontos. Ok? Essa é uma primeira hipótese que podemos levantar. Então, inicialmente, podemos, para facilitar o processo, considerar somente o primeiro e o último ponto da tabela. Por que eu vou fazer essa simplificação? Simplesmente pelo fato de os 3 pontos, eles não estão alinhados, mas eles apresentam uma convergência para estar alinhados. Passar uma reta por 2 pontos é muito simples, mas passar uma reta por 3 pontos é super complicado. Então, como eu vejo que a diferença de alinhamento não é tão grande, eu posso muito bem eliminar o ponto do meio, interpolar o primeiro e o último, que eu vou ter uma aproximação considerável. Então, essa vai ser seria a primeira hipótese que vamos levantar. A segunda, vamos considerar também que a relação entre a variação da velocidade e a variação do quilômetros por litro é diretamente proporcional. Quando levamos em consideração que a variação é diretamente proporcional, nós já vem, então, utilizamos a família, esse nome linear aqui no caso, a gente pode adotar como sendo a família da função polinomial do primeiro grau, ok? Ela pode ser maior, seria a função polinomial do primeiro grau, aonde que eu tenho f de x igual a ax mais b. Diante dessas hipóteses, podemos elaborar, então, o seguinte sistema linear. Então, o que ficou claro? Vamos utilizar somente o primeiro e último ponto. Vamos assumir que a relação entre a variação da velocidade e o quilômetros por litro é diretamente proporcional, o que nos possibilita pensar nessa família de funções como sendo o polinômio que vai se ajustar aos nossos dados. Então, pensando na constituição desse sistema, nós temos um ponto A, que é o primeiro, composto por 49,2, e temos o ponto B, composto por 88 para x e 10,7 para y. A família, né, que eu estou utilizando é ax mais b. Então, o que eu vou pensar? A é incógnita, é esse A que eu almejo procurar. Então, A que multiplica o x do primeiro ponto, 40 mais. O B também é incógnita, igual a f de x, ou seja, qual é a imagem de 40 na função? 9,2, ok? A segunda linha associada agora ao segundo ponto. A é incógnita, que multiplica x, que vale 88, mais B é incógnita, igual à imagem, aqui no caso, 10,7. Com isso, eu tenho, então, construído
um sistema linear com duas equações e com duas incógnitas. Então, o primeiro passo será, nós podemos reescrever esse sistema como sendo 40A mais B igual a 9,2, que é a forma usual de escrita, de comunicação de termos matemáticos, 88 vezes A, 88A, mais B igual a 10,7. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é isolar A na primeira equação. Então, eu tenho 40A mais B igual a 9,7. Vou isolar o A. Então, o mais B operou menos B, 40 está multiplicando A, passou então dividindo. E agora eu substituo esse valor de A na segunda equação, vou fazer a substituição e vou então encontrar o valor de B. Então não é 88 vezes A mais B igual a 10,7. Mas B não vale 9,2 menos B sobre 40? Lembrando que implicitamente aqui nós temos 1, nós vamos então realizar a distributiva. 88 vezes 9,2, 809,6, 88 vezes menos B, menos 88B, 1 vezes 40, eu retorno então 40. Mais B igual a 10,7. Temos que lembrar o seguinte, que implicitamente nós temos como denominador 1, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 40 e 1. E eu tenho então o mínimo múltiplo comum como sendo 40. 40 dividido por 40, eu tenho, aqui no caso, 1 vezes tudo que eu tenho no parênteses, eu repito o que eu tenho no parênteses. 40 dividido por 1, eu tenho então 40, 40 vezes B, 40B, 40 dividido por 1, eu tenho 40, 40 vezes 10,7, 428. Como eu extraí o mínimo de todos os valores, além da igualdade, eu posso então isolar o denominador e focar no numerador. Então, isolando B, eu chego em 7,95. Com o valor que eu tenho para B, 7,95, eu retorno em A, realizo as operações de subtração e divisão e obtenho, então, 0,03125. Logo, nós podemos, então, construir um polinômio de primeiro grau que interpola o primeiro e último ponto como sendo 0,03125 de x mais 7,95. Agora, tendo em mãos esse polinômio, nós vamos estimar a quantidade de combustível que 1 litro irá fazer para uma velocidade média de 95 km por hora. Então, eu vou substituir 95 no lugar de x. Então, eu tenho 0,03125 vezes 95 mais 7,95. Eu chego, então, em 10,91875. Com esse resultado, temos que com a velocidade média de 95 km por hora, temos que o carro irá andar 10,92 km por litro. Logo, para percorrer 450 km, iremos utilizar 41,2 litros, ou seja, 42 litros. Então, é importante já pensar no arredondamento que nós estamos realizando, lembrando que com 42 litros nós chegamos, mas com 41 nós não chegamos, e com essas informações finalizamos a primeira situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais!
Na próxima situação problema, você irá conhecer o método de Lagrange. Acompanhe. Então, as mesmas informações que foram fornecidas na situação problema anterior, onde temos a associação da velocidade com a economia do carro, e nós temos que estimar, então, a quantidade de combustível para uma viagem de 450 km, lembrando que o carro, né, ele vai ter uma velocidade média de 95 km por hora. Então, o que é a forma de Lagrange? Então, vamos novamente considerar o conjunto formado por n mais 1 pontos distintos, sendo x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, xn, f de xn. Com base nesses pontos, é que o polinômio interpolador é determinado e seu grau é menor ou igual a n. Novamente, a mesma observação. Eu preciso ter sempre um ponto a mais no conjunto, eu sempre tenho que ter um ponto a mais que o maior grau do polinômio que eu quero obter. Essa é uma informação muito importante. Então, se eu tenho n, para eu ter um polinômio de grau n, eu preciso de n mais 1 pontos. Então, como que é a definição de Pn? Então, o polinômio interpolador de Lagrange é igual ao somatório de 0 a n, da f de k, né, variando de 0 a n, da f de xk, que multiplica a L de xk. E quem é a L de xk? É dada pela seguinte expressão. L de xk, LK de x é igual a x menos x0, que multiplica x menos x1, x menos x2, x menos x3, até o último valor, x menos xn, dividido por xk menos x0, vezes xk menos x1, xk menos x2, xk menos x3, até xk menos xn. E o polinômio, então, será o quê? Abrindo aquele somatório, essa notação de somatório, nós vamos ter a imagem de x0 que multiplica o polinômio de Lagrange L0 mais a imagem de x1 mais o polinômio de Lagrange L1 mais a imagem de x2, que multiplica o polinômio de Lagrange L2, até chegarmos no último, a imagem de xn, que multiplica o polinômio de Lagrange Ln. Então, os polinômios LKs são denominados polinômios de Lagrange, ok? Então, em resumo, o que acontece? Você irá obter K polinômios, você vai obter geralmente n polinômios, e esses polinômios, a soma, o produto entre esses L's, esses polinômios de Lagrange, com a imagem, a soma desses produtos, que vai então resultar no polinômio que você está encontrando. Nesse caso, nós iremos então interpolar os 3 pontos, só que nós não vamos utilizar agora um polinômio interpolador de primeiro grau. Vamos, então, procurar um polinômio interpolador de segundo grau. Retomando ao quadro, nós temos então, os dados que nós vamos utilizar, né, para estimar a quantidade gasta de combustível para a viagem de 450 km, devemos determinar F de 95. Por meio de quem? Do P de 95. Então, nós estamos utilizando a imagem do polinômio para estimar o que seria a imagem da f. Vamos organizar as informações em uma tabela, evidenciando a posição de cada ponto. Ponto N, 0, 1 e 2. Essa posição é importante na hora de determinar os polinômios de Lagrange, ok? Xn vale 40, é o primeiro valor. Então, x0 é 40 e a imagem de x0, 9,2. O x1 vale, que seria x0, aqui x1. x1 vale 64 e a imagem de 64, 10. x2 vale 88 e a imagem vale 10,7. Então, inicialmente, nós vamos pensar em quem? Vamos pensar somente na obtenção dos polinômios. Okay? E então, vamos pensar em L0, sendo então L0 o nosso primeiro objetivo. Então, eu vou fazer x menos, como ele é L0, é importante que você pode, então, pensar assim, como eu vou trabalhar com L0, eu vou esquecer, então,
por enquanto, esse lado da tabela. Vou olhar só para x1 e para x2. Então, eu vou ter x menos x1, que multiplica x menos x2. E o x2, ele vale 88. Que divide agora x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. E vamos então, x vezes x, x quadrado, x vezes 88, 88x, menos 88 menos 88x, menos 64 vezes x, menos 64x, menos 64 vezes menos 88, mais 5.632. X e esse x, 88x e menos 64x são termos semelhantes, nós podemos somar, então temos x quadrado menos 152x mais 5.632 dividido por 1.152. E 1.152 veio, então, da subtração do produto entre menos 24 e menos 48. Então, finalizamos L0. L0 é esse polinômio que temos aqui. Vamos, então, multiplicar já pela imagem da f de x0. E a imagem da f de x0 é 9,2. Então, 9,2 vai distribuir para os valores dentro do parênteses. 9,2 vezes x, 9,2x quadrado. 9,2 menos 152x, nós já temos aqui no caso 1.398,4x. 9,2 vezes 5.632, nós já temos então, aqui no caso 51.814,4. Dividido por 1 vezes 1.152 é o próprio 1.152. O que eu fiz na sequência? Eu já fiz a divisão, por exemplo, de 9,2 com 1.000 por 1.152. E já obtive, então, os valores decimais. Então, teremos, e já fiz também o arredondamento desses valores. Então, teremos 0,00799x quadrado menos 1,21389x mais 44,97778. Guarda, então, o L0, que foi obtido, então, o produto de f de x0 com L0. Vamos, na sequência, pensar em L1. Então, eu tenho x menos. Como é L1, o x1, ele sai da jogada. Então, x menos, aqui no caso, o x0, que no caso é 40, que multiplica x menos o x2, que é 88. E teremos, então, agora na sequência, o x1. O x1 menos o x0, então 64 menos 40, e x1 menos o x2, 64 menos 88. E vamos, então, iniciar as multiplicações. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 88, menos 88x. Menos 40 vezes x, menos 40x, e menos 40 vezes menos 88, então menos com menos mais, 3.520. 64 menos 40, 24, que multiplica 64 menos 88, menos 24. No numerador, eu tenho que menos 88 e menos 40 são termos semelhantes, então eu vou somar. Menos 88x menos 40x, temos menos 128x. Mais, que multiplica menos, temos menos. 24 vezes 24, 576. Finalizamos, então, agora o cálculo de L1. Esse, então, é o valor que temos para L1. Vamos, então, realizar o produto da f de x1 com L1. E a f de x1, ela é 10. Então, vamos distribuir o numerador, o 10, para todo o numerador da fração. E lembrando que, implicitamente, nós temos o 1 aqui, né? Que nós vamos, então, distribuir para os valores que estão no numerador. Então, 10 vezes x quadrado, 10x quadrado, 10 vezes menos 128x, nós teremos 1.280x, e 10 vezes
3.520, temos então 35.200. 1 vezes menos 576, nós temos então menos 576. Na sequência eu fui fazendo a divisão. 10 dividido por menos 576, x quadrado, chegamos então em 0,01736x quadrado. Menos 1.280x dividido por menos 576, já chegamos então em 2,22222x. 35.200 dividido por menos 576, já chegamos então em menos 61,1111. Lembrando que estamos arredondando na quinta casa pelo simétrico. Finalizamos então o produto de f de x1, L1 de x, vamos deixar reservado. Vamos então para a determinação de L2 de x. Como é L2, x2 está fora da jogada, no numerador então temos x menos o x0 que multiplica x menos o x1. E faremos então x2 menos o x0 que multiplica x2 menos o x1. E vamos então realizar o produto dos valores, ok? A multiplicação dos valores. X vezes x, x quadrado, x vezes menos 64, menos 64x, menos 40 vezes x, menos 40x, e menos 40 vezes menos 64, mais 2.560. Vamos somar, e aqui no caso, esqueci do numerador, 88 menos 40, temos 48, 88 menos 64, temos 24. E podemos, então, já realizar a soma dos termos semelhantes. Menos 64x menos 40x, nós temos menos 104x. E o produto no denominador, 48 vezes 24, 1.152. Vamos, então, realizar o produto da f de x2 por L de x2. Então, temos 10,7 que multiplica o polinômio L2 de x. Lembrando que implicitamente temos o 1, já vamos distribuir o 10,7 para todo o polinômio que está no numerador. 10,7 vezes x quadrado, 10,7x quadrado, 10,7 vezes menos 104x, temos então 1.112,8x, 10,7 vezes 2.560, temos então 27.392. 1 vezes 1.152, temos 1.152. E eu já fui na sequência realizando a divisão. 10,7 dividido por 1.152, já temos 0,00929x quadrado, menos 1.112,8 dividido por 1.152, já temos menos 0,96597x. 27.392 dividido por 1.152, já temos então 23,77778. Após então a realização desses polinômios, nós vamos organizar a soma, porque o polinômio de Lagrange, para definição, é quem? É a soma do produto entre as LKs com a respectiva imagem de cada um dos xks, ou f de xk. Vamos então ao quadro com a estruturação dessa soma. No quadro, nós temos então um quadro onde nós vamos unir termos semelhantes. Então, x quadrado vai somar com x quadrado, x vai somar com x, e o termo que está sozinho vai somar com o termo que está sozinho. E com isso, vamos então elaborar o polinômio interpolador de Lagrange. Então, no caso, x quadrado temos 0,00799 menos 0,01736 mais 0,00929. Chegamos, então, em menos 0,00008. Esse, então, é o valor do termo que acompanha o x quadrado no polinômio interpolador. No x,
menos 1,21389, mais 2,2222, menos 0,96597. Chegamos, então, em 0,04236. E o termo que está sozinho, que seria a nossa constante, 44,97778, menos 61,1111, mais 23,77778. E chegamos, então, em 7,64445. Com essas informações, finalizamos, então, o polinômio interpolador pelo método de Lagrange, sendo menos 0,00008x² mais 0,04236x mais 7,64445. O que vamos fazer na sequência? Vamos, então, por meio desse polinômio P2 de x, vamos então estimar o valor de 95. É só substituir os valores e calcular a imagem e vamos obter, então, 10,94665. Podemos arredondar o valor na segunda casa decimal pelo simétrico e concluir que com a velocidade de 95 km, o carro faz 10,95 km com litro. Logo, para a viagem de 450 km, podemos estimar o total de 41,0958, que é aproximadamente 42 litros de combustível. Então, o que chegamos ao concluir essa situação problema? Nós chegamos que o resultado obtido com o polinômio de grau 1 e com o polinômio de grau 2 foi muito próximo, ou seja, pela situação que está estabelecido esses pontos até esse momento, o polinômio, a leitura feita pelo polinômio de grau 1 está de acordo, então não haveria necessidade de recorrer a um grau maior de polinômio para assim obter para realizar a estimativa. Mas na sequência, nós vamos então agora utilizar um outro método para encontrar o polinômio interpolador e assim poder verificar qual será a melhor condição que ilustra a situação que nós estamos estudando. Dessa forma, finalizamos a resolução da situação problema. Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Iremos agora, na sequência, obter o polinômio interpolador. Novamente, vamos utilizar o grau 2, só que agora pela forma de Newton. Vamos ao quadro? Então, novamente, as mesmas informações que nós já conhecemos das outras situações problemas, onde temos a relação de velocidade com economia por litro, e o nosso dever é estimar mais ou menos qual será a quantidade de combustível utilizada para uma viagem de 450 km, sendo uma velocidade média de 95 km por hora. Então, considere um conjunto formado, novamente a condição n mais 1 pontos distintos. Define-se por polinômio interpolador pela forma de Newton, P de x igual D0 mais D1 que multiplica x menos x1 mais D2 que multiplica x menos x0 vezes x menos x1 mais um D3 que multiplica x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 até chegar no último, Dn que multiplica x menos x0, x menos x2, x menos x3, x menos x4, x menos x5 até x menos n menos 1, ou seja, até x menos o penúltimo número do conjunto de pontos, ok? Para determinar os valores de k, ou seja, que seriam D0, D1, D2, com k variando de 0 a n, é utilizado o operador de diferenças divididas obtidas pela seguinte definição. Quando o operador de diferenças divididas está relacionado à ordem zero,
ele é igual à imagem do ponto. Então, o operador de diferenças divididas de ordem 0, envolvendo x0, é a imagem de x0. Já na ordem 1, o operador de diferenças divididas envolvendo x0 e x1 de ordem 1 vai ser obtido como f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. E quando tratamos na ordem 2, nós teremos então operador de diferenças divididas envolvidos x0, x1 e x2 de ordem 2 vai envolver o operador de diferenças divididas de ordem 1 envolvendo x1 e x2 menos o operador de diferenças divididas envolvendo x0 e x1 de ordem 1 dividido por x2 menos x0. Mesmo pensamento também é aplicado para a ordem 3. O operador de diferenças divididas envolvendo x0, x1, x2 e x3 é igual ao operador de diferenças divididas de ordem 2 envolvendo x1, x2 e x3 menos o operador de diferenças divididas envolvendo x1, x2 e x3 de ordem 1 dividido por x3 menos x0. Pode parecer complicado, mas um está embutido no outro. E na resolução, você vai ficar evidente como obter esses valores. E, por fim, o de ordem n. Então, o operador de diferenças divididas envolvendo x0 até xn, ele vai ser composto pelo operador de diferenças divididas de ordem n-1 envolvendo x1 e n, menos o operador de diferenças divididas de ordem n-1 envolvendo x0 e xn-1 dividido por xn menos x0. Organizando essas informações num quadro, você tem uma visualização melhor de como aplicar. Então, você tem na primeira coluna, a coluna do x, você tem x0, x1, x2, x3, até o último xn. Você tem a ordem 0, que é a imagem da função f de x0, f de x1, f de x2, até a f de xn, e então inicia-se a ordem 1. Então, o que você faz na ordem 1? f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então, dessa forma, você define o operador de diferenças divididas de ordem 1 envolvendo x0 e x1. Continuando. O operador de diferenças divididas de ordem 1 envolvendo x1 e x2. x2, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. E você já obtém, então, o operador de diferenças divididas envolvendo x1 e x2 de ordem 1. O raciocínio é análogo até n. Chegando na ordem 2, você já vai utilizar o quê? Os resultados da ordem 1. Então, você vai fazer o operador de ordem 1 envolvendo x1 e x2 menos o operador de ordem 1 envolvendo x0 e x1. E, ao dividir, você já vai olhar quais são os x que foram envolvidos. É x0, x1 e x2. Então, você faz o x2 menos o x0. Ok? Essa é a lógica que está na construção desse tipo, nesse caso em específico. Então, após essa explanação, nós vamos à aplicação do método. E cabe destacar que a aplicação do método, você vai ver que ele é muito mais fácil do que essa exposição teórica. E você vai perceber como ele, na minha opinião, acaba sendo mais prático do que a utilização da interpolação por Lagrange. Vamos ao quadro? Então, eu vou organizar a tabela da seguinte maneira. 4, 40, 9,2, que é a sua imagem, 64, 10, que é a sua imagem, 88 e 10,7, que é a sua imagem. E agora, eu vou então iniciar a obtenção dos operadores de diferenças divididas de ordem 1, envolvendo x0 e x1. Então, 10 menos 9,2 e 64 menos 40. Então, eu vou ter 10 menos 9,2, eu tenho 0,8, dividido por 64 menos 40, eu tenho, então, 24.
0,8 dividido por 24, eu tenho, então, 0,03333. Lembrando que eu estou arredondando na quinta casa decimal pelo simétrico. Vamos ainda finalizando a ordem 1. Operador de diferenças divididas de ordem 1 envolvendo x1 e x2. 10,7 menos 10 dividido por 88 menos 64. Olha só, 10,7 menos 10, eu tenho então 0,7. E 88 menos 64, eu tenho então 24. 0,7 dividido por 24, eu tenho então 0,02917. E por fim, eu vou estabelecer então a ordem 2. Com a quantidade de dados que eu tenho 3 pontos, eu chego até a ordem 2. E é o necessário para obter então um polinômio interpolador de ordem 2. Vamos de grau 2. Vamos então, no caso, operador de diferenças divididas envolvendo x1, x2 e x3 de ordem 2, nós vamos obter de que forma? Nós vamos obter como sendo, aqui no caso, 0,921 menos 0,0333 dividido por 88 menos 40, ok? Então, teremos 0,02917 menos 0,03333, teremos então, no caso, menos 0,000416, 88 menos 40, nós temos 48, 0,00416 dividido por 48, nós temos menos 0,00009. Com essa resolução, nós podemos já observar os valores dos DKs, que são importantes para nós. O que interessa para nós é 9,2 é D0, é quem eu vou utilizar para determinar o polinômio. 0,0333 é D1 e menos 0,00009 é D2. E é com base nessas informações que nós vamos, então, escrever o polinômio. Sabemos que P2 de x será dado por D0 mais D1 que multiplica x menos x0, mais D2 que multiplica x menos x0 vezes x menos x1. E vamos substituir os valores que encontramos na tabela das diferenças divididas. Então, D0 vale 9,2, D1 vale 0,03333 vezes x menos x0. x0 sabemos que é 40, então temos x menos 40 menos D2 menos 0,00009, que multiplica x menos x0, que sabemos que é 40, vezes x menos x1, que sabemos que é 64. Agora vamos, então, realizar os produtos envolvendo esses polinômios e obtemos, então, um polinômio interpolador. Então, no caso, eu prefiro iniciar por aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 64, menos, nós teremos, no caso, né, menos 64x, menos 64x, menos 40 vezes x, menos 40x, menos vezes menos mais, 40 vezes 64, nós já temos 2.560. Menos 64x menos 40x são termos semelhantes, eu já somei como 104x, ok? E nós também já podemos realizar a distribuição de 0,00333x vezes x, então nós temos 0,03333x e 0,03333 vezes menos 40. E já vamos obter, então, menos 1,3332. Agora, o que nós vamos fazer? No polinômio de segundo grau, nós temos ainda menos 0,0009 e vamos, então, distribuir esse valor. Distribuindo esse valor, eliminando esses parênteses, e depois realizando a soma dos termos semelhantes, nós chegamos em P2 de x igual
menos 0,00009x² mais 0,04269x mais 7,6364. Chegamos nesse resultado. O que cabe destacar é que esse P2 ele já é um pouco diferente, ele já tem uma diferença do outro polinômio que nós encontramos. Mas essa diferença está associada aos critérios de arredondamento de cada método. Então, há uma propagação de erro nesse processo que nós estamos realizando. Então, é muito importante levar isso em consideração. Vamos, então, estimar o que seria, então, quantos litros, né, com 45... Quantos litros com quantos quilômetros, quantos quilômetros nós vamos conseguir fazer com 1 litro de combustível, mantendo, então, a velocidade do carro média, né, de 95 km por hora. E vamos utilizar, para estimar isso, o polinômio, então, de segundo grau, P2 de 95. Vamos, então, no P2 de x, calcular a imagem de 95. Então, nós vamos substituir os valores, no lugar de x, nós vamos substituir 95, realizar as operações indicadas e vamos chegar, então, em 10,8797. Nesse caso, podemos arredondar na segunda casa decimal para o simétrico, para 10,88. E se cada litro de combustível eu faço 10,88 para a viagem, eu preciso, então, para 450 quilômetros, de 41,36, ou seja, aproximadamente 42 litros. Então, as soluções que nós estamos encontrando, aplicando os diferentes métodos, realizando as análises, já nos mostram o quê? Já estão nos mostrando que há uma convergência no nosso trabalho. E isso é de extrema importância para a avaliação. Mas como nós estamos no caminho certo, os métodos estão mostrando isso, é importante que nós vamos conhecer o quê? A propagação de erros que é inerente ao processo numérico que nós estamos estudando. Vamos então agora na sequência com a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Na última situação problema, nós iremos então estudar o erro inerente ao processo de obtenção do polinômio interpolador por Newton, ok? Lembrando que Lagrange também tem uma fórmula associada, mas como eu vejo o Newton como sendo a mais utilizada, o estudo do erro do Newton acaba sendo melhor, né, uma abordagem profunda do que no caso de Lagrange. Vamos então agora ao quadro com a situação problema 4. Em cálculo numérico, é de suma importância que, ao finalizar a aplicação de um método, que você reflita sobre o resultado encontrado de acordo com o contexto de onde os dados foram coletados. Isso é importante. Então, não é só chegar na resposta final como nos métodos analíticos. Nós temos que refletir sobre o que nós temos em mãos. Pois, devido às técnicas de arredondamento, bem como estimativas, os resultados apresentam erros. Nessa situação problema, você deve estimar o erro inerente ao método de Newton para a determinação do polinômio interpolador que você encontrou na situação anterior, bem como interpretar o erro estimado no contexto da situação geradora de aprendizagem. Então, para esse processo, precisamos de mais pontos, ok? Mais observações do fenômeno investigado. Dessa forma, na seguinte tabela, você pode observar outros pontos que não utilizamos no processo de interpolação anterior. Então, houve a necessidade de inserir mais 2 pontos. Inserir 16
Então, com 16 km, com a velocidade de 16 km por hora, 1 litro de combustível roda 4,2 km. E também inserimos que, com a velocidade de 112 km por hora, 1 litro de combustível roda 8,6 km. Com essa observação de 112, a ideia de que o comportamento dessa função é diretamente proporcional já não é tão... já fura essa observação. Principalmente porque se ele fosse diretamente proporcional, aumentou aqui, tinha que aumentar aqui. Só que o que houve? Diminuiu, teve um processo inverso. Então, a hipótese levantada lá na SP1, nós já conseguimos com essa observação ver que não é bem assim a coisa. O fato já não ocorre dessa maneira. Mas antes, o que seriam os erros? Então, nós temos uma figura onde que está bem explícito o que é o erro. Nós temos, então, uma função, que é a f de x, essa função toda retorcida, contornada, que eu vou deixar lá em vermelho aqui, para que você possa ver. Ok? Sendo essa, então, a f de x. E eu obtive, então, um polinômio. Eu obtive um polinômio interpolador, que vai passar pelos pontos Pn de x, que é esse polinômio, essa curva mais aberta. Se eu tenho um x que eu quero estimar, e eu uso o polinômio, eu vou obter esse valor aqui, ó. Eu vou obter esse valor que eu tenho aqui, como esse Pn de x. Pn de x como sendo o valor de x, e eu uso esse valor no lugar da imagem de x na função. É uma estimativa que eu faço. Só que, nesse caso, eu estou utilizando o Pn de x. Mas a imagem, olha só, ela já é esse valor que está aqui, no eixo y, f de x. E Pn de x está lá em cima. Ou seja, há uma diferença nesses valores. E é essa diferença que eu chamo de erro. Ou seja, toda situação que eu trabalho, que eu utilizo o valor de f de x estimado por Pn de x, essa diferença de valores, que é o En de x, ele é propagado. Então, é importante saber se a interferência desse erro compromete ou não a situação em estudo. Como não se conhece f de x, para realizar o estudo dos erros, mas somente os N pontos. A estimativa de erros é realizada por meio das diferenças divididas. E nós fazemos da seguinte forma. Então, o módulo desse erro, dessa variação do valor da estimativa para a função real é igual o módulo de x menos x0, que multiplica x menos x1, até x menos xn, que multiplica o módulo do máximo das diferenças divididas de ordem n mais 1. Ou seja, eu vou ter que realizar um novo quadro do operador de diferenças divididas numa ordem maior que o polinômio que eu interpolei. Então, nós não interpolamos com n igual a 2? Nesse caso, para estudar o erro, eu vou ter que assumir quem? 2 mais 1. Eu vou ter que andar para a ordem 3. Por isso que eu preciso de mais observações para fechar o quadro. E eu vou ter que olhar em módulo o maior desses operadores na ordem 3 para que eu possa, então, realizar esse estudo. Em que o máximo, de diferenças divididas de ordem mais 1 é o máximo valor absoluto das diferenças divididas de ordem n mais 1. Na prática, essas conceituações acabam, então, sendo mais simples para nós. Vamos, então, agora, na sequência, construir a tabela de diferenças divididas para n mais 1 e calcular o erro imputado no processo de interpolação que realizamos na situação problema 3. Acompanhe. Então, temos o polinômio que encontramos na situação anterior. P2 de x igual a menos 0,00009 x² mais 0,04269x mais 7,6364. Note que P2 de x ele é de grau 2. E para o estudo do erro deve-se utilizar n mais 1, ou seja,
um polinômio de grau 3. É necessário agora operar com as diferenças divididas, para assim realizar o estudo dos erros. Nesse sentido, nós vamos construir a nova tabela. Essa nova tabela, ela foi composta de que forma? Eu inseri x, inseri a imagem de x, que já são os operadores de ordem 0. Mas como eu fiz? Eu realizei até ordem 2, eu preciso ir na ordem 3. E eu preciso tomar o módulo do maior valor na ordem 3. Eu preciso desse número. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou então começar a iniciar o processo de diferenças divididas. Então eu faço 9,2 menos 4,2 dividido por 40 menos 16. E vou obter 0,20833. De novo, 10 menos 9,2 dividido por 64 menos 40. E eu vou obter 0,03333. 10,7 menos 10 dividido por 88 menos 64. E eu vou obter 0,02917. 8,6 menos 10,7 dividido por 112 menos 88. E eu vou obter menos 0,0875. Fechei, então, com isso, a ordem 1. Agora, eu trabalho na ordem 2. Como que eu realizo? Vou, então, fazer a subtração de 0,03333 menos 0,20833 dividido por 64 menos 16. Eu olho que esse valor, olha só, envolveu ele tanto x0, x1 e x2. E esse valor que eu estou gerando, olha só, ele saiu de x0 até x2. Por isso que eu faço divisão de x2 até x0. E vou obter menos 0,00365, ok? Dando continuidade, o próximo operador que eu tenho, ele já será, então, nesse caso. Nesse caso, nós vamos trabalhar com 0,02917 menos 0,03333 e eu já vejo quais são os operadores envolvidos. Ó. Ele vai assumir x0, x1, x2, x3 até x1. Então, x3 menos x1. Note que x0 não está envolvido na elaboração desse operador que eu uso no grau 2. E vamos obter com isso menos 0,00009. Por fim, temos menos 0,0875 menos 0,02917 dividido por 112 menos 64. E obtemos com isso menos 0,00243. Chegamos então na última linha. Aonde que nós iremos fazer? Menos 0,0009 menos 0,0035 dividido por 88 menos 16. E vamos obter com isso 0,0005. E o último operador que nós temos nessa ordem seria menos 0,00243 menos 0,00009 dividido por 112 menos 40. E vamos obter menos 0,00003. Quando eu olho no grau 3, eu vejo que em módulo 0,00005 é o maior das diferenças divididas. E eu vou já então inserir esse valor no cálculo. E lembrando que como P2 de x foi obtido, x0 valeu 40, x1 valeu 64 e x2 valeu 88. Não são os valores do quadro anterior, mas do quadro do polinômio, ok? É no polinômio que eu vou trabalhar. Então eu vou substituir os valores. X menos 40,
x menos 64, x menos 88, que multiplica 0,0005. Como eu quero calcular o erro para 95, eu vou substituir x por 95. Então, ficaria 95 menos 40 vezes 95 menos 64, 95 menos 88, extraio o módulo e multiplico por 0,0005. Então, eu vou ter 55 vezes 31 vezes 7 vezes 0,0005 e obtenho com isso 0,59675. Logo, podemos pensar no intervalo com centro em 10,8795 e equidistantes, tanto para mais quanto para menos, 0,59675, construindo uma margem de erros. Então, eu vou retirar, então, para menos, eu vou adotar, então, o valor estimado, 10,8795, e retiro 0,59675, e eu faço 10,8797 mais 0,59675, criando, então, o seguinte intervalo, 10,28295 e 11,47645, o que me possibilita estimar que a variação do combustível, olha só, ela é de 40 a 44 litros. Nessa situação, nós criamos uma margem de segurança. Nós estimamos 42, mas com um erro no processo de interpolação, nós temos, então, inerente a isso de 41 a 44 litros. Eu penso que a gente tem que colocar logo 45 litros para garantir e ainda assim, né, se preparar para outras situações que possam acontecer nessa viagem. Vamos então, com essa forma, finalizamos a resolução da quarta situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Chegamos, então, no momento de reflexão sobre o que realizamos na aula. Vamos ao quadro? Então, será que essas informações que nos foi possibilitada são informações viáveis lá na hora que foi coletada sobre essa eficiência do carro e desse economia de combustível que relaciona a velocidade em quilômetros por hora? As hipóteses que assumimos estão de acordo com o comportamento do fenômeno? Nós já percebemos na CP4 que a inserção do último ponto já mostra que a ideia de haver uma proporcionalidade, ser diretamente proporcional à relação de aumento de velocidade e diminuição e maior eficiência por litro, né, do carro andar por litro, já não foi uma boa. O polinômio está apresentando resultados que condizem com a realidade? Essa é uma pergunta pertinente. O resultado que eu encontrei está de conta com a realidade? Isso é uma pergunta ótima a ser feita. Será que não devemos considerar mais informações durante o processo? E se incluímos mais um ponto no processo de interpolação? Se fôssemos pensar no polinômio de grau 3, será que nossas estimativas estão muito parecidas? Como podemos, além da estimativa dos erros, resolver problemas de forma satisfatória por meio da interpolação? E se você perceber, quando nós inserimos todos os polinômios, nós podemos perceber o seguinte, que os 3 pontos que nós adotamos, nesse intervalo específico, apresentam um alinhamento, diferente dos outros 2. E esse alinhamento, para esse ponto específico, possibilitou as compreensões que nós obtivemos. Então, no caso da interpolação, às vezes, ela não é para prever toda a função. Ela é para prever momentos oportunos dessa função, ou situações específicas, intervalos desse domínio,
ok? Então isso é importante, porque às vezes naquele domínio específico tem um comportamento assim, que esse polinômio interpolador conseguiu prever. Só que em outros fragmentos desse domínio, o polinômio interpolador não condiz com a realidade. Então esse olhar crítico ele é importantíssimo no desenvolvimento de cálculo diferencial integral. Nesse momento, então, eu abro a aula para o diálogo com os alunos. Retornando, então, nesse momento de dúvidas, eu quero agradecer pela situação e pela orientação dos tutores. E eu gostaria também de finalizar a aula que, se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, se você tem alguma dúvida, eu e os tutores estamos no fórum, no tópico específico da unidade, que já há uma questão de reflexão aberta para que você possa, então, apresentar a sua dúvida e nós vamos tentar saná-la o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Olá! Estamos chegando agora ao fim da unidade 3 de Cálculo Numérico. Nela, nós entramos de cabeça na técnica da interpolação. Você se lembra como foi? Quando mexemos com uma função, normalmente atribuímos valores aos seus pares ordenados. Assim, conseguimos esboçar gráficos que representam essa função. Mas no cálculo numérico, trabalhamos com a situação inversa. Ou seja, temos pares ordenados determinados, mas não conhecemos a função. Aí entra a interpolação. Nessa unidade, a gente viu como realizar a interpolação polinomial por meio de uma resolução de um sistema linear. A interpolação pelo método de Lagrange, a interpolação pelo método de Newton e a calcular o erro de resultante de interpolações feitas pelo método de Newton. Mas claro, para atingir todos esses objetivos, não estávamos de olhos vendados sem ajuda. Pelo contrário, tivemos um grande auxílio, a SR da unidade. Você se lembra dela? Na SR, nós conhecemos o caso de uma empresa de sucata de ferro, um material que tem grande saída por ser muito usado em fundições. Essa empresa trabalha com a tabela de preços que estamos vendo. Após receber um pedido de orçamento de 7,45 toneladas de sucata, ela convocou 4 vendedores para fazerem as contas. Na SP número 1, conhecemos o vendedor Arnaldo. Para chegar a um orçamento, ele interpolou os valores da tabela que vimos usando o método do polinômio interpolador. Pela tabela, interpretamos que os pares ordenados para a interpolação são esses. O primeiro valor, x, representa a quantidade de toneladas de ferro. O segundo, f de x, representa o preço da venda em milhares. Sendo assim, você ajudou Arnaldo a fazer as contas e chegar ao valor de R$ 214,57 mil para 7,45 toneladas de ferro. Já na SP número 2, foi a vez de conhecer o Bruno, o segundo vendedor. Ele tinha que fazer o orçamento usando o polinômio interpolador de Lagrange. Você se lembra bem que determinar o preço de 7,45 toneladas de ferro é o mesmo que calcular F de 7,45. Após aplicar o método de Lagrange, você e Bruno concluíram que o valor é esse mesmo, R$ 214,57 mil por 7,45 toneladas. Na SP número 3, fomos apresentados a Carlos, um terceiro vendedor. Você teve que ajudá-lo a orçar o pedido usando o método de Newton. Novamente, você calculou F de 7,45. Mas, usando o polinômio interpolador de Newton, você chegou a um valor diferente. R$ 214,74 mil pelas toneladas de sucata. Por fim, na SP número 4, nós lidamos com Dagoberto, o último vendedor. A missão dele era verificar o erro na interpolação do método de Newton. Para sair dessa, você teve acesso a uma tabela de preços maior e mais completa.
como essa que estamos vendo na tela agora. Após aplicar todo o conhecimento que teve na unidade, você chegou à conclusão que a estimativa de erro é de R$ 2,07 mil. É bastante coisa, hein? Mas cá entre nós, a interpolação é algo muito interessante, né? Que tal se a gente continuasse pensando em outras maneiras de usar cálculo numérico para resolver situações? Por exemplo, na área financeira. Imagine um departamento de crédito que tem tabelado suas taxas de juros em função dos números de parcelas do financiamento. Se um cliente solicitar um financiamento com um número de parcelas que não está tabelado, é preciso interpolar para determinar a taxa de juros aplicável no caso. Até mesmo na área ambiental, usamos conhecimentos de cálculo numérico. Imagine um solo que, quando exposto a um incêndio, empobrecerá seus nutrientes e corre o risco de ficar estéril. Perigoso, né? Agora imagine que no Instituto Ambiental existia uma tabela que indica o tempo de duração de um incêndio e a perda de nutrientes desse solo. Houve um incêndio que teve uma duração que não consta na tabela. Agora os agrônomos necessitam saber qual foi a perda de nutrientes que o incêndio acarretou. Como fazer isso? Uma das maneiras é utilizar a técnica de interpolação. Viu só? Mas não pensa que seu estudo acaba por aqui, não. Tenho mais algumas dicas que vão te deixar craque em cálculo numérico. Na internet é possível encontrar bons textos sobre interpolação polinomial para se aprofundar nos métodos desenvolvidos por Newton e Lagrange. O site da Unesp de Bauru é um bom lugar para começar. Na página da Divisão de Mecânica Espacial e Controle do INPE, há um belo texto de Flaviane Venditti sobre a interpolação de Lagrange. Pode ter certeza que ler isso vai ser bastante útil para você. Ah, e que tal ler o livro Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, de Márcia Gomes Ruggiero e Vera Lúcia da Rocha Lopes? É uma ótima fonte bibliográfica para dar sequência aos seus estudos e compreender melhor o erro na interpolação de Newton. Ufa, é isso aí! E não se esqueça também de visitar sempre seu material didático. Ou seja, leia seu livro, acesse a web aulas e faça os exercícios no ambiente virtual e também as pré e pós-aulas, né? Já eu me despeço agora. Bom estudo e bora interpolar?